como se livrar da surdez espiritual. Nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Traz um episódio importante que é a cura do surdo que falava com dificuldade. E pediram que Jesus impusesse as mãos sobre este surdo. E Jesus tira esse homem da multidão e colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. E ele foi curado. Jesus disse, abre-te. A palavra de Jesus é performativa, isto é, ele fala e acontece. Quando disse, éfata, abre-te, os ouvidos dos surdos se abriram. E aí ele passou a ouvir a palavra de Jesus e não a palavra da multidão. Opa, aqui nós temos um dado muito importante. O surdo espiritual é aquele que escuta a multidão e não a Deus. É aquele que escuta o mundo e não a Deus. Nós somos curados quando realmente escutamos a Deus, porque a sua palavra que nos cura. E veja, quais são os seus assuntos do cotidiano? Talvez você comece o dia, termina o dia e não fala nada de Deus. Quando nós não falamos de Deus, é porque pode significar que não estamos escutando a Ele. Então necessitamos escutar a sua palavra, a palavra dita na igreja, a palavra do Evangelho. Quando nós não fazemos isso, nós podemos estar surdos. E escutando a sua palavra, nós teremos assuntos sobre ele, para falar dele e com ele. Portanto, a oração também cura a nossa surdez. Alguém que reza decididamente, que todos os dias terá um tempo para conversar com aquele que é a razão do nosso viver, fazendo isto, nós vamos curando aos poucos essa surdez espiritual que temos os ouvidos abertos ao que diz a multidão, mas não abertos ao que diz Deus. E o Senhor sempre nos fala, mas nem sempre escutamos. Vamos, irmãos, para se libertar dessa surdez espiritual, é necessário escutar a Deus e obedecê-lo. Não basta ficar sabendo, é preciso querer. E jamais dar ouvido à multidão, às ideologias, às mundanidades. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa salvação. Abramos os nossos ouvidos, o nosso coração, para que o Senhor fale e que nós escutemos. Deus nos abençoe. Amém.